Em um mundo fantasioso com magia e monstros, aí entre parênteses, né? O mundo onde se passam praticamente todos os isekais, acompanhamos a jornada de Luca, um jovem de 16 anos que mora em uma comunidade composta por familiares e amigos próximos de infância, onde todos se ajudam para tentar sobreviver. Eles não possuem nada de especial, atuando como coadjuvantes na jornada do herói de uma antiga profecia, cujo destino é derrotar o Rei Demônio. Sua comunidade tenta sobreviver nesse mundo, ok, isso já tinha sido dito, realizando trabalhos e golpes, até se meterem em situações arriscadas enquanto sofrem de perto as consequências da jornada do herói e suas conquistas no decorrer de sua tão conhecida missão. O autor comenta aqui numa nota que a proposta é inverter os papéis, colocando o herói e seu grupo clássico de RPG como um segundo plano, enquanto foca no mundo ao seu redor, demonstrando como os NPCs reagem aos acontecimentos provocados por sua jornada. Legal, então a ideia seria a gente acompanhar ali um pouco os NPCs da história, cara. Achei bem legal isso, Ele falou que ainda não tem um título definido para a história. Eu acho que o título poderia ser algo que induz ao clichê exatamente para mostrar o contrário. Eu consigo imaginar exatamente como a gente poderia começar essa história. Então, por exemplo, ele fala que seria a clássica jornada do herói e a gente iria acompanhar as outras pessoas que estão sofrendo com essa jornada do herói, né? Então você tem o grande herói, o cara da profecia, etc, mas ele não é o Luke, ele não é o protagonista. Então a gente vai acompanhar as pessoas que estão ali ao redor disso. Isso é muito, muito legal, é uma ideia bem interessante. Se o título clássico é A Jornada do Herói, talvez poderia ser A Jornada do Coadjuvante, ou Os Coadjuvantes, alguma coisa assim. É que eu não sei se todas as pessoas sabem de cor o que é um coadjuvante. Talvez. Ou realmente alguma coisa de NPC, aí talvez realmente, como vai ser uma pegada meio RPG, e a gente vai acompanhar os NPCs, talvez quem gosta de jogo vai se interessar pela história. E talvez um lance meio NPC funcionaria, né? A gente tem aquele filme Free Guy, né, que conta a história basicamente de um NPC desses jogos estilo GTA e tal. Eu não cheguei a assistir o filme ainda, mas é um filme que eu tenho bastante interesse em assistir porque parece muito interessante essa pegada. E essa história aqui tem um negócio meio parecido. Eu acho que daria até para começar ela mostrando realmente contando a profecia e tal, todo aquele lance, aquele começo bem clichê de conta a profecia e mostra o nascimento do herói, aí vai mostrando um pouco, contando um pouco da vida do herói. Claro que isso tem que ser relativamente rápido, né, pro leitor ele conseguir mergulhar ali, tem que, né, contar o suficiente pro leitor mergulhar naquela história, só que rápido o suficiente para ele não achar que é mais um clichê e largar a história antes dela dar essa reviravolta, né, essa inversão de papéis, como o autor disse aqui. Então você vai, mostra o nascimento, mostra o treinamento ali, e aí quando mostra que ele é o herói, sei lá, mostra ele indo pra uma aventura, e aí quando ele vai pra essa aventura, sei lá, ele passa por uma pessoa, e aí a gente começa a acompanhar essa pessoa. Eu consigo imaginar isso acontecendo assim, literalmente nas páginas, de você ir acompanhando o herói e a sua comitiva, por exemplo, aí passando por um lugar e naquele lugar que ela passa tem alguém comprando uma fruta, por exemplo, ou roubando uma fruta, e aí a gente começa a acompanhar esse ladrão de fruta, já que fala que eles realizam alguns trabalhos e golpes e coisa do tipo, então talvez, né, eles sejam meio pobres, tenham às vezes que roubar para sobreviver, fazer esses golpes, fazer alguns trabalhos meio sujos e tal. E aí a gente acompanha esse ladrão correndo e tal, e aí esquece o protagonista, porque geralmente é o que já iria dar uma quebra de expectativa, porque o leitor, ao acompanhar o protagonista e de repente mostrar um ladrãozinho, o que se supõe é que a gente ia mostrar esse ladrão correndo, e aí de repente o protagonista de novo, né, que seria o herói da história, iria aparecer ali, pegar o ladrão, etc, se desenrolar uma trama a partir disso. Mas daí, a partir do momento que a gente não mostra mais o herói e foca 100% ali no ladrão e nas coisas e tal, no que tá acontecendo, e aí vai tendo essa quebrada de expectativa, tipo, peraí, mas quando que o herói vai aparecer de novo? Cadê ele? Cadê o cara da profecia e tal? E aí a gente ia acompanhando e de repente o cara da profecia ser só citado em alguns momentos, os acontecimentos, né, que repercutem a partir do que ele faz, então mostrando, ele matou um monstro ali, e aí tipo tem uma casa destruída e a casa de algum parente de alguém e tal. Cara, eu acho que dá pra contar uma história muito legal. Eu acho que a dificuldade dessa história, pra eu não sair viajando nos acontecimentos aqui, porque eu realmente gostei da ideia, inclusive só pra dar um pause aqui sobre essa ideia também, no jogo Oblivion. Todo mundo conhece Skyrim. O Skyrim ficou mega famosão. Que muitas pessoas não sabem que ele é o quinto jogo de uma saga. Então ele é o Elder Scrolls 5 Skyrim. Cada Elder Scrolls, cada The Elder Scrolls tem um subtítulo, né? Então você começa lá no 1, nem lembro qual que é o 1. O 1 é Arena? Eu acho que o 1 é Arena, o segundo é Daggerfall, o terceiro é Morrowind
e o quarto é Oblivion. Eu comecei a jogar a partir do Oblivion. Tentei jogar Morrowind, mas infelizmente não consegui. É, então eu conheci Elder Scrolls com Oblivion. Oblivion é o quarto jogo da série, é o que vem antes de Skyrim. E nele você joga exatamente com uma espécie de coadjuvante do cara da profecia. Então tem uma profecia rolando e você vai ajudar a achar esse cara da profecia e guiar ele até o final do jogo. Então, dando um mega spoiler, se você vai jogar um dia Oblivion, quer jogar e tal, é um jogo muito legal. Apesar de ter suas limitações gráficas e técnicas por conta da época onde ele foi lançado. Pô, Skyrim é de 2011, né? Já faz 10 anos que foi lançado. Oblivion, então. Mas, de qualquer modo, é um jogo que ainda vale muito a pena. Mas, se você vai jogar, dá um pula aqui um minuto. Um minuto pra frente que eu já vou ter parado de falar. Mas, no jogo, então, como você é um coadjuvante, quem enfrenta o vilão final é o protagonista. É o cara da história, é o cara da profecia. Não é você que luta contra o vilãozão final. Então, é muito legal você realmente... Você vai acompanhando o verdadeiro cara da profecia e guiando ele, fazendo as missões ali de lado, mas você, no final das contas, é o coadjuvante da história e não o personagem principal. Diferente de Skyrim, por exemplo. Eu achei até que o Skyrim ia ir por essa pegada, já que tem, né, todo o lance do Dragonborn, do Dovahkiin. E eu imaginei, se o Dovahkiin ele tem obrigatoriamente que ser um Nord, ele é o cara da profecia, etc. Eu imaginei que, de novo, a gente ia seguir a história de um prisioneiro, porque todo Elder Scrolls você começa sendo prisioneiro. Isso é algo clássico da história. E você iria buscar o Dovahkiin e iria acompanhar a jornada do Dovahkiin novamente. Mas não, aí no Skyrim eles realmente mudaram para você realmente ser o protagonista, ser o foco ali do negócio. O que fica até um certo furo de roteiro quando você pode escolher a raça que você vai jogar. E o Dovahkiin tecnicamente teria de ser Nord dentro da lore ali do mundo de Elder Scrolls. Então não faz sentido um Khajiit ou um... Como que é o nome dos caras réptil? Eu esqueci agora. Deu branco nos mano réptil. Caraca, eu realmente esqueci o nome dos répteis. Enfim, mas não faz sentido você ser um elfo ou ser um Khajiit, ou ser um desses répteis que deu branco no nome e ser o Dragonborn. Apesar deles serem répteis, né? Então faria um pouco de sentido só na aparência. De qualquer modo, indo, né, mas avançando, o que eu acho que vai ser a dificuldade dessa história aqui é chegar em um final. Porque se o herói está na jornada dele e a gente vai acompanhando as consequências dessa jornada para as pessoas normais, né, para os cidadãos, não sei, para as pessoas normais do mundo, né, os NPCs do jogo, qual seria o grande final dessa história? Seria o cara cumprindo a profecia, realizando um negócio e aí a grande consequência final deles terem que lidar com isso, com um grande evento? O problema de fazer isso, beleza, eu consigo imaginar isso, sei lá, o cara vai enfrentar o dragão. A aventura clássica de RPG, no final tem um dragão. E aí o dragão sai queimando a vila, aquela cena do Smaug lá no Hobbit e tal. Sai queimando a vila toda e aí a gente vai acompanhando não o herói lutando com o dragão, ele pode estar lutando de fundo, né, assim, no fundo da cena mesmo, mostrar ele lutando com o dragão, mas a gente acompanhando os heróis aqui tendo que salvar as pessoas, tendo que lidar com toda essa confusão. Legal, eu consigo imaginar isso e fica bacana. O problema é que a gente não tem uma construção direta para isso que está acontecendo nesse sentido. Porque que acontece? Quando a gente está acompanhando uma jornada, um evento vai desencadeando outro evento, e aí esses eventos desencadeados em sequência, né, cada um com uma sequência lógica causado pelo evento anterior, então realmente no lance de causa e efeito, você vai chegando no final. Se a gente está acompanhando só as consequências, a gente não tem essa relação de causa e efeito, e aí pode dar a impressão que a história não está indo para lugar nenhum. Eu acho que isso aqui funcionaria muito mais como um one shot do que como uma história seriada, ou se for uma história seriada, algo tipo meio episódico, digamos assim, onde cada capítulo ele é focado numa historinha fechada, num acontecimento fechado da jornada desse grande herói, até culminar no último capítulo, que seria isso. Porque daí a gente não teria realmente esse lance de decorrer de causa e efeito e tal dos acontecimentos numa sequência para mostrar que, tipo, pera aí, agora a gente está perto do final. Já que a gente não está acompanhando o cara que está gerando essa história de verdade. A gente está acompanhando só as consequências das ações dele. Eu acho que dá para funcionar dessas duas formas, então. Como um one shot, porque a gente teria ali só o início, aí uma parte do meio da aventura e logo o final. Logo descambaria já pro final, pro dragão, sei lá, etc. E aí, beleza, a gente teria uma história mais curta e aí não daria tempo de ficar nesse lance de a história não sabe pra onde tá indo. Tipo, onde que isso vai dar? Parece que a história não tá avançando.
Então acho que no one shot a gente, por ter menos páginas, por não ter esse lance de capítulo e tal, a gente conseguiria fazer isso. Ou no outro modelo, onde a gente faria uma minissérie, 5 capítulos. Então, o primeiro capítulo, a gente conhece o herói e, e tem a reviravolta, né, de mostrar ali as pessoas normais. Aí no segundo, terceiro e quarto, a gente tem aventuras fechadas dessas pessoas tendo que lidar com algumas consequências clássicas da jornada do herói. E no quinto e último capítulo, ou junto o quarto com o quinto, sei lá, a gente tem realmente a versão final ali e tal, deles tendo que lidar com um problema maior da jornada do cara e etc. Eu acho que dá uma história muito legal, muito legal. Fiquei bem empolgado com essa sinopse mesmo.